Amém? Vamos dar início, irmãos. Eu peço que os irmãos abram em 2 Timóteo, capítulo 4. E antes de lermos, eu convido vocês a ficarem de pé e orar comigo. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela nossa vida que o Senhor tem cuidado. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos proporcionado, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pela sustentação que o Senhor tem provido a cada um de nós. Te agradecemos por mais esse momento aqui, reunidos em Teu nome como igreja, para aprender mais do Senhor, para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. E não somente isso, mas para colocarmos cada ensinamento desse em prática em nossas vidas. Nos abençoa pela Tua palavra, nos edifica pela Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração. Faz assim, Deus, para a honra e glória do Teu nome, do nome do Senhor, é que nós oramos e desde já nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso culto, ao nosso ensino. E diz assim, versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 4. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Nós vamos dar continuidade e eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu até agora, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 4. E nos capítulos 2, nos capítulos 1 e 2, Paulo vem exortando a Timóteo, como a gente sempre tem falado aqui, para que Timóteo permaneça ou guarde aquilo que ele havia recebido. Todos os ensinamentos, toda a sua fé, todo o proceder, tudo aquilo que ele aprendeu, olhando, vendo Paulo, acompanhando Paulo de perto. Ele é exortado a Paulo, encorajado por Paulo, a guardar isso. A guardar tudo aquilo que ele recebeu dos seus antepassados e com relação a Timóteo, especificamente da sua mãe e da sua avó. Da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. E é isso que Paulo, ele exorta a Timóteo a fazer. Guarda o que tu recebeu. Nos capítulos 1 e 2 ainda, ele também exorta Timóteo para que Timóteo se dedique a cada dia, cada vez mais, ao ministério. E ele diz isso ainda, dando um exemplo de que Timóteo tinha que se dedicar ao ministério de que maneira? Com lágrimas. Com lágrimas. Paulo até diz, eu lembro das tuas lágrimas. Então ele vem no capítulo 1 e 2, exortando Timóteo, para que Timóteo guarde os ensinamentos que ele recebeu, para que ele se dedique ao ministério e para que ele tenha uma fé autêntica. Amém? Então é isso que Paulo vem exortando a Timóteo nos capítulos 1 e 2. Aí, como Timóteo tinha que fazer isso? Ou por que ele tinha que fazer isso? Por que ele tinha que guardar o que ele recebeu? Por que ele tinha que se dedicar ao ministério?
Por que ele tinha que ter uma fé autêntica? Ele tinha que ter tudo isso porque nos últimos dias ele iria encontrar dias difíceis. Olha aí capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele diz. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então ele tinha que guardar tudo isso, ele tinha que se dedicar, ele tinha que ter uma fé verdadeira, autêntica, porque os últimos dias seriam difíceis. Então Paulo está dando aqui para ele um motivo pelo qual ele tinha que fazer isso. E para cumprir essa missão de guardar o que recebeu, de se dedicar e de ter uma fé autêntica, ele teria que manter-se na sã doutrina. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Que Timóteo tinha que se manter na sã doutrina. E o que é essa sã doutrina que ele tinha que se manter? O Evangelho. Ele não podia inventar. Ele não podia se dar ao luxo de pregar aquilo que não era o Evangelho, que não era a sã doutrina. Sã doutrina essa que Timóteo conhece e conhecia desde a sua infância. Não é isso que ele vai falar ainda no capítulo 3, versículo 15 do capítulo 3. Pois desde a infância sabe as sagradas letras. Então Timóteo tinha que permanecer nessa doutrina, sã doutrina essa que ele conhecia desde a infância, as sagradas letras. Essas sagradas letras ou escrituras, ele tinha que se manter nela. Elas eram sãs porque elas eram inspiradas por Deus. Veja aí, ainda no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então, se os dias eram difíceis, iria aparecer muita gente pregando outros ensinamentos, Timóteo tinha que corrigi-los, Timóteo tinha que repreendê-los, Timóteo tinha que permanecer firme na sã doutrina. E nada melhor do que a própria palavra de Deus, que é as sagradas letras inspiradas, nada melhor do que ela para corrigir, instruir, edificar e exortar. Então Paulo está dizendo para Timóteo como ele deve se manter na sã doutrina. Estou fazendo uma recapitulação. Como ele deveria fazer para cumprir a sua missão de guardar aquilo que ele recebeu, de se dedicar ao ministério e de manter uma fé autêntica. Isso ele falou durante todo o capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, Paulo exorta a Timóteo que Timóteo pregue essa palavra que é inspirada. Bom, se a palavra é inspirada e ela é útil para ensinar, para corrigir, para edificar e tudo mais, então essa palavra tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, porque se ela vai corrigir, ela só vai corrigir se alguém ouvir. E as pessoas só vão ouvir se a gente pregar. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Paulo está dizendo que essa palavra que ele acabara de dizer, de afirmar que é inspirada por Deus, precisa ser pregada. E ele termina essa instrução no versículo 5, olha aí por favor, com essa seguinte frase. Ele diz: tu, porém, ser equilibrado. Notem que esse tu, porém,
Porque prestem atenção. Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 5, Paulo está dando instruções a quem? A Timóteo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 5, Paulo está falando a respeito de Timóteo. Só que agora ele vai mudar o foco da pessoa. Ele não mais vai falar a respeito do Timóteo, porque tudo que ele havia de falar sobre Timóteo, ele já falou. Toda a instrução que ele havia de dar a Timóteo, ele já deu. Ele tinha que fazer tudo isso. Pregar a palavra, guardar, se manter na sã doutrina, repreender quem estivesse pregando ensinamentos errados, tudo isso. E aí, acompanhe comigo, versículo 6, que é o texto para a nossa meditação hoje à noite. Olha como Paulo começa o versículo 6. Ele diz, o que é aí no versículo 6? O que ele diz? Sim. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele termina o versículo 5, né? Ele inicia o versículo 5, que é o término da instrução para Timóteo, dizendo, olha Timóteo, tu porém, ele inicia o versículo 6 dizendo, quanto a mim, então ele está mudando aqui o foco da pessoa. Ele para de falar a respeito de Timóteo e agora ele vai falar a respeito dele mesmo. Olha Timóteo, tu porém ser equilibrado. Quanto a mim o quê? O meu já estou sendo derramado como oferta de libação. O que Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí? Estou sendo derramado como oferta de libação. Está sendo envelhecido. Oferta de libação é uma oferta de bebida, de líquido, é uma oferta líquida. A gente quase não escuta isso no Novo Testamento, mas alguns sacrifícios, antes de serem oferecidos a Deus, era derramado em cima desse sacrifício vinho. Era chamada oferta de libação. Era derramado vinho sobre essas ofertas. E o que Paulo está dizendo é que ele já está sendo entregue como esse tipo de oferta. Ele já está sendo oferecido como oferta de libação, sendo derramado como oferta diante de Deus. O que ele está querendo dizer? Que ele vai morrer. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele vai ser derramado como oferta. Como é que isso vai acontecer? Como foi que isso aconteceu na vida de Paulo? Quando ele morreu. Como Paulo morreu? Alguém sabe? Como Paulo morreu? Eu sei que o Wagner ia dizer. Olha, ele tinha se levantado para falar aqui na frente. Paulo morreu crucificado? Paulo morreu crucificado? Paulo não podia ser crucificado. Por quê? Vocês sabem? Porque ele era cidadão romano. Existia uma lei que nenhum cidadão romano podia ser crucificado. Era uma lei. Ele era cidadão romano, então ele não podia ser crucificado. Então como ele morreu? Não. Foi executado. De que maneira? Não, ele não foi esquartejado. Ele foi decapitado. Machado no pescoço. Corpo para um lado, cabeça para o outro. No momento que ele foi decapitado, o que derramou? O sangue. E foi derramado de que maneira? Como libação. Como oferta. Em outras palavras, Paulo está dizendo
que a morte dele, preste atenção, a morte dele foi uma oferta a Deus. Não uma oferta para tirar pecados, porque essa foi feita por Jesus. Mas ele estava entregando literalmente a sua vida para Deus, na sua morte. A morte dele era um sacrifício em adoração a Deus. Um sacrifício de derramamento de líquido, de libação. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. O que ele está dizendo? O tempo da minha partida está próximo. Eu vou morrer. Isso é real. O interessante é que Paulo, ele passou muito tempo de sua vida preso. Só que ele tinha sempre uma esperança de que ele ia ser liberto. Aqui, ele sabia que ia ser liberto, mas não mais com vida. Ele sabia que dessa prisão ele não sairia vivo. Ele sabia que daqui, a única maneira que ele iria encontrar para sair daquela prisão era morto. Ele tinha essa consciência. E me parece que ele está feliz. Ele está feliz. Quanto a mim, Timóteo, estou sendo oferecido. O tempo da minha partida se aproxima. Sei que não tem, eu estava pensando agora. No livro de Atos que fala que ele estava sendo vigiado, ele não trabalhava. Aqui ele estava sendo encarcerado aqui, ou ele estava com essa liberdade provisória? Não, aqui já é a segunda prisão. Aqui aqui ele está no calabouço. Porque na primeira prisão, quando ele vai, que é o término do livro de Atos, né? O livro de Atos termina com Paulo sendo preso. Nessa primeira prisão, ele fica alguns anos em prisão domiciliar. Ele vai para casa, ele recebe pessoas, ele não sai da casa, porque ele está preso. Mas ali ele está em prisão domiciliar. Alguns dizem que quando ele fala isso aqui, ó, versículo 14 do capítulo 4, quando ele diz assim, ó: Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenha muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Alguns dizem que Paulo, que depois que ele ficou preso, em prisão domiciliar, ele foi liberto, ele ficou livre, e depois ele tentaram prender ele de novo, mas aí já não encontraram mais ele. E dizem que foi esse Alexandre, o latoeiro, que entregou Paulo. E aí ele foi preso novamente, que já é essa segunda prisão, e aí ele ficou lá na masmorra. Ele não ficou mais em prisão domiciliar. E é tanto que ele pede para Timóteo, para que Timóteo não demore a vir ter com ele, para que Timóteo leve para ele uma túnica, não é isso? Ele pede Timóteo para levar uma túnica. Alguns dizem que esses pedidos de Paulo é porque, como ele estava numa masmorra, vocês lembram que as prisões eram feitas de quê? De pedra. Era tudo feito de pedra. Então, quando chove ou quando está no período frio, como é que fica? Fica muito frio. Então, ele pediu essas coisas para poder ele se aquecer, porque onde ele estava era muito frio. Alguns comentaristas fazem esse tipo de comentário. Mas, voltando aqui, quando Paulo disse, o tempo da minha partida está próximo, nós não podemos ver isso desassociado com o resto das instruções. Aqui ainda é uma instrução para Timóteo, apesar de ele estar falando dele mesmo. Ele mudou o foco, ele não está mais falando
de Timóteo, ele está falando de si, mas ainda é uma instrução para Timóteo. E que instrução é essa? Olha, eu estou sendo entregue por libação. O tempo da minha partida está próximo. Em outras palavras, o meu ministério está chegando ao fim. Agora, Timóteo, é contigo. Agora é contigo. Essas instruções que eu estou te dando porque eu não vou ter mais oportunidade de dar novamente. Eu não te verei mais, provavelmente. Você não vai ter mais, Timóteo, a quem consultar quando você tiver uma dúvida. Você não vai ter mais a quem te proteger. Você não vai ter mais quem te auxilie, quem te ensine. Paulo está aqui num tom quase que de despedida. O meu tempo está próximo. Eu fui para uma conferência em agosto, eu acho. Acho que foi, em agosto. E eu tive a oportunidade de ouvir o Dr. Russell Shedd. E ele já é bem velhinho, ele anda bem assim, quase encurvado. E até para subir uns degraus desses ele tem dificuldade. Às vezes quando ele está pregando, quando demora muito, ele pede uma cadeira para se sentar. Ele já está bem velhinho. Vocês já ouviram falar, né, do Dr. Russell Shedd? Daquela Bíblia, vocês já ouviram aquela Bíblia? Bíblia Shedd. Já viram? Não, nunca viram? Aquela Bíblia é ele que é um dos organizadores do texto. Então, ele é já bem velhinho. Ele é americano, mas ele viveu a maior parte da vida dele na América do Sul. Nesses países, Bolívia, Colômbia. E por último, agora ele está aqui no Brasil há um bom tempo, ele já mora aqui no Brasil. Ele é o dono da editora Vida Nova, mas o que eu estou querendo dizer é que ele já está tão velho que ele sabe que já está na hora dele ir. Ele diz isso, eu acho que eu tenho aí mais 1 ou 2 anos de vida. Ele diz isso. Na última vez que a gente estava nessa conferência, ele falou isso. E ele fala um pouco enrolado, porque tanto ele já está velho, como ele não é brasileiro, né? Então ele fala um pouco enrolado. E ele disse isso, que já sabia que provavelmente ele não tinha mais do que 2 anos de vida. Ele quase que estava se despedindo. É mais ou menos aqui as palavras de Paulo. Então ele está aqui num tom de despedida, dizendo para Timóteo que o tempo dele, Paulo, já foi. Agora, Timóteo, é contigo. E ele deixa isso mais claro a partir do versículo 7. Olha o que ele diz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Parece que Paulo está quase que dizendo aquelas 3 coisas que a gente vem falando desde o começo do estudo aqui de 2 Timóteo. Timóteo, guarda o que tu recebeu. Timóteo, se dedica ao ministério. Timóteo, tem uma fé autêntica. Olha o que ele diz. Combati o bom combate. Não dá para ter uma fé verdadeira sem um bom combate. Não dá. É necessário lutar. É necessário brigar. É necessário combater. Em primeiro lugar, combater a nós mesmos, os pecados que habitam, que estão em nós, a nossa inclinação ao pecado. É uma luta, é um combate, é uma guerra. É uma guerra. E quando é que essa guerra acontece? Quando é que essa guerra acontece? Quando, irmãos? Toda hora, todo dia, todo minuto, todo segundo. Nós estamos sempre em uma luta constante na nossa mente contra nós mesmos. E outro combate aqui que a gente trava é um combate contra
E eu estou falando tudo isso, irmãos. Não é para a gente se degladiar, não é para a gente sair esmurrando quem ensina errado. Nós não estamos mais na Idade Média. Na Idade Média, quando alguém era tido como herege, era queimado vivo. Se ainda vivêssemos nesses dias, nós iríamos ter um monte de gente queimada viva. Porque o que a gente tem de herege não é fácil. Eu vi uma notícia hoje de um pastor, entre aspas, pastor, vou colocar pastor, que ele viajou para o Oriente Médio e foi dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Para quê? Para que os pecados dos pastores no Brasil fossem perdoados. O sacrifício não foi suficiente, o cara tem que ir no Jordão dar 7 mergulhos. E aí você fala uma coisa dessa, os defensores do cara, é um homem de Deus, vocês estão tocando no ungido. É uma luta. Irmãos, olha, o que a gente está falando aqui é incrível, porque parece absurdo. Porque, olha, ninguém em sã consciência mergulharia no Rio Jordão para perdoar o pecado de ninguém. É claro, ele está se baseando, sabe o quê? Ele está se baseando em Naamã, que foi lá, deu 7 mergulhos e ficou curado da lepra. O cara está pegando uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento e aplicando para a igreja aqui no Brasil. Absolutamente nada a ver. Então esses absurdos, às vezes a gente escuta e só acredita porque realmente é verdade, aconteceu. Está lá a foto do cara mergulhando no Rio Jordão. E a notícia lá mostrando isso. Um monte de loucura. Mas tem coisa pior. Tem coisa muito pior. Não desmarque aí, tá certo? Deixe marcado. Mas abra comigo em Apocalipse capítulo 12. Vou mostrar para você como tem coisa pior. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Amém? Diz assim, ó: viu-se então um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Pronto, só até aqui. Tem uma mulher dizendo que essa mulher é um apóstolo, dizendo, eu sou essa mulher. É sério, irmãos. Não é brincadeira. Ela disse, eu sou essa mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos meus pés e uma coroa de 12 estrelas. Eu me lembrei dela porque o Peu estava falando que viu o cara ungindo o sal. E ela disse que vai passar as pessoas da igreja dela no Vale do Sal. E quando ela passar as pessoas no Vale do Sal, tudo que é demoníaco que tiver na vida daquela pessoa vai descarregar. Porque ela vai passar no Vale do Sal. Olha, ela está misturando a macumba, a quimbanda, a umbanda, tudo que é banda. E a salão, Porque esse negócio de jogar sal é coisa da magia, é coisa da umbanda, não tem nada a ver com o cristianismo. E ela disse que é essa mulher. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Vocês já leram Apocalipse alguma vez? Entenderam alguma coisa? Nem eu. Quem é essa mulher aqui? A gente volta já para Timóteo. Mas quem é essa mulher aqui que ele está falando? Ele continua no versículo 2, dizendo assim, ó, preste atenção. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças havia 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Pronto, só até aqui. Quem é a mulher? Quem é o dragão? Satanás. E é tanto que ele está dizendo que ele com a cauda arrastou o quê? A terça parte das estrelas, não é? A terça parte dos anjos. É porque é simbólico, então a estrela aqui representa os anjos. Quem é a mulher? Dá para saber pelo que ele diz, olha só. Uma mulher, versículo 1. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vocês lembram
de alguém que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele? Quem sonhou assim? José. Então, quando ele fala sol, lua e 12 estrelas, ele está se referindo a Israel, ao povo de Israel. Quem eram as 12 estrelas? As 12 tribos. Quem era o sol? Jacó. E quem era a lua? A esposa de Jacó, ou as esposas de Jacó. Então essa mulher que estava para dar à luz a um filho, essa mulher é Israel. O filho é Jesus. De onde Jesus veio? Do povo de Israel. E o dragão é Satanás. E aí a mulher vem dizendo que ela é a mulher aqui de Apocalipse 12. Absolutamente maluco. Tem um cara que diz que ela só pode tomar muito Rivotril. Vocês sabem o que é Rivotril, sabe? Só pode. Ela tem muitos anos. Voltem para Timóteo. Só para a gente entender aqui essa questão das loucuras que a gente tem que combater. E irmãos, olha, por que é um combate combater esses ensinos errados? Porque existem pessoas que defendem. Por mais loucos que possam parecer, por mais absurdos que possam parecer, as pessoas defendem. Então é difícil porque as pessoas defendem. Por isso que é um combate. Você diz assim, mas isso não faz sentido, isso não é bíblico. Não toque no ungido do Senhor. É um homem de Deus. E porque ele é um homem de Deus, ele tem que ensinar uma coisa que não tem nada a ver. Ele tem que ensinar um ensinamento antibíblico, que ele tirou da cabeça dele. E a gente tem que ficar calado? Não, a gente tem que combater. A gente tem que lutar para manter a nossa fé verdadeira, autêntica. Outra coisa que Paulo fala no versículo 7, completei a carreira. Eu me dediquei ao ministério e completei. Já finalizou, estou finalizando aqui minha parte. Agora é contigo, Timóteo. Completei a carreira, me dediquei ao ministério. E aí ele termina dizendo, consegui guardar o que recebi. Ele guardou o que recebeu. Paulo guardou o que recebeu. Versículo 8. A coroa da justiça me está reservada. Que coroa da justiça é essa? A coroa da vida. A coroa da vida. A coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz. Por que ele diz que ele é um justo juiz, ou um juiz reto? Porque, meus irmãos, Deus ele é justo. O que ele está tentando dizer é que ele só vai receber a coroa da justiça porque ele vai receber de um Deus que é justo. Senão, ele não iria receber essa coroa da justiça. Mas Deus é justo. E ele vai receber essa coroa da justiça por quê? Porque ele foi alguém que trabalhou a vida inteira no ministério de Deus. Ele vai receber essa coroa porque ele é alguém que combateu o bom combate. Ele vai receber essa coroa porque ele guardou a fé? Não. Ele vai receber essa coroa porque Jesus morreu na cruz por ele. E sendo Deus um juiz reto e justo, ele não poderia receber outra coisa senão a coroa da justiça. Por quê? Ele fala de um juiz. Então o que o juiz faz?
O juiz julga. Então, quando Paulo lá, assim como todos nós, estivermos diante do tribunal e diante daquele juiz que há de nos julgar, o que o juiz justo vai fazer com Paulo? Ele vai olhar para Paulo e vai ver se há alguma condenação para Paulo. E aí o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o que está escrito em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai olhar para Paulo e vai ver se Paulo tem alguma dívida. E o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o que está escrito em Colossenses 2:14. Que Jesus cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós, encravando na cruz. Então, se nenhuma condenação há, e se a dívida foi paga na cruz, esse juiz, que é reto e justo, só pode dar a coroa da justiça. Amém? Amém. Por isso que ele está falando isso. Esse juiz que é justo me dará a coroa da justiça. Porém, ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O que significa amar a vinda de Jesus? Significa nos guardar desse mundo. Significa nos preparar para esse grande dia. Significa se nós estamos amando mais as coisas daqui do que as coisas do porvir. Quando nós pensamos da volta de Jesus, nós pensamos dessa volta de Jesus com ansiedade e alegria, dizendo, eu não vejo a hora dele voltar, ou a gente pensa, Senhor, aguenta mais um pouquinho. Deixa primeiro eu arranjar meu emprego. Deixa primeiro eu casar. Deixa primeiro eu me formar. Ou a gente fica ansioso. Será que a gente está tão preso às coisas daqui que a gente prefere ou pensa mais nas coisas daqui e esquece de chamar, de pedir, de dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nisso porque a mensagem que as igrejas têm anunciado é uma mensagem de que praticamente Jesus não voltará. De que tudo que nós temos que viver no reino, vivemos aqui. Por isso as pessoas pregam a prosperidade. Porque tudo que eu tenho para receber e viver, eu vivo aqui. Elas estão apegadas ao aqui. Elas querem prosperar aqui. Elas querem bênção aqui. Elas querem riquezas aqui. Mas Jesus nos alerta de que se nós recebermos essas bênçãos aqui, não receberemos lá. Paulo, quando ele estava dizendo que ele mesmo, ele tinha direito de exigir da igreja de Corinto sustento, ele disse que não, que ele abriu mão disso, porque se ele recebesse aquilo da igreja, ele estaria recebendo aqui. E aquilo que ele poderia receber aqui, ele não queria receber aqui. Ele queria receber aonde? É isso que está faltando um pouco ainda para as pessoas. Tentar pensar mais lá do que aqui. A dificuldade é porque o aqui está aqui. Está aos nossos olhos. Podemos tocar, sentir, viver. E o porvir não dá para ver. Só que
Se por um minuto nós pudéssemos ver o porvir e ver o que nos aguarda, nós não queríamos mais ficar aqui. Eu creio que foi isso que Paulo sentiu quando ele disse: existe um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu até o terceiro céu. E ele estava falando de quem? Dele mesmo. Paulo, provavelmente, a Paulo, assim como a João, foi revelado coisas que não foi revelado a qualquer ser humano. E é por isso que muitas vezes Paulo diz assim: olha, eu não sei se eu parto para Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou se eu fico aqui e ajudo vocês. Paulo sabia que o porvir não se comparava ao aqui. Por isso que várias e várias vezes você vai encontrar Paulo dizendo que os nossos olhos estejam no alto. Olhai para as coisas do alto e não as daqui. Paulo tinha uma consciência de que o porvir não há de se comparar. Não há comparação. Nada que vivamos aqui, por melhor que seja, não há de se comparar à glória que há de ser revelada. Não há. E nós precisamos, irmãos, fazer como Paulo disse: amar essa vida de Jesus, ansiar essa volta de Jesus, desejar com todo o coração, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o lá é infinitamente melhor do que aqui, é incomparavelmente melhor do que aqui. Aqui é luta, tribulação, pecado, amargura, sofrimento e tudo que não presta. Mas lá não. Lá nós iremos viver como verdadeiramente Deus sempre quis que a gente vivesse. E como é que Deus quis que a gente vivesse? Lado a lado com Ele. Glória a Deus. Nos relacionando diretamente com Ele. Esse sempre foi o plano de Deus para nós. E a gente perde tanto isso de vista, que a gente coloca os olhos nas coisas daqui, podendo esperar as de lá. É isso que Paulo fala. Não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Se guarde desse mundo. Não se contamine com ele. Se prepare para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria tirar aqui algumas lições. A primeira lição está no versículo 6, quando ele diz: quanto a mim, estou sendo derramado como oferta de libação. Será que a nossa morte iria adorar ao Senhor? Assim como a morte de Paulo adorou ao Senhor. Será que quando morrermos, as pessoas irão lembrar de nós de que maneira? Como aqueles que viveram uma vida íntegra diante de Deus e foram conhecidos pelos homens como alguém que servia ao Deus vivo. E se a gente for reconhecido assim, quando morrer, então a nossa morte adorará, glorificará o nome do nosso Deus. Mas será que temos vivido vidas das quais, quando chegarmos à nossa morte, o nome de Deus será adorado e glorificado? Pensemos nisso. Ainda no versículo 6, ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Os líderes não vivem para sempre. Pelo menos ainda não. E o que isso significa?
que vai chegar um dia que os líderes morrerão. E o que nós temos que fazer? Nos preparar para andar com as nossas próprias pernas. Porque vai chegar um dia que não haverá mais aqueles que ensinam. Eles não estarão mais aqui. Então se prepare, porque alguém pode estar passando o bastão para você, assim como Paulo estava passando para Timóteo. Amém? Amém. Eu particularmente acho que não tenho tanto tempo de vida assim. Terceira lição. Temos combatido o bom combate para manter a nossa fé autêntica. Temos lutado contra nós mesmos. Temos refutado as heresias, os ensinamentos errados. Temos feito isso. Temos combatido esse bom combate. Temos guardado a fé, como Paulo disse. Temos guardado aquilo que recebemos. Pense nisso. Se aquilo que nós temos vivido como cristãos ainda é aquela fé bíblica que recebemos quando Cristo entrou em nosso coração. Quando nós já nos embandeiramos tanto para tantos ensinos que já não faz mais nem sentido com aquilo que nós aprendemos. Começamos a tocar chofar, carregar a arca. Ou será que temos mantido a fé que Jesus é suficiente para nos salvar? Temos combatido esse bom combate? Internamente e externamente? Pensemos nisso. E a quarta e última lição. Nós amamos a vinda de Cristo? Ou nós estamos tão apegados a esse mundo que às vezes até nem queremos que Ele volte agora? Pense nisso. Você tem ansiado, desejado, dito no seu coração: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou nós estamos apegados a esse mundo tenebroso? Tão apegados, que nem estamos desejando a volta do nosso Senhor e Salvador. Pense nisso. Reflita. E vamos, em nome de Jesus, vamos viver uma vida para que quando chegarmos no final dela, possamos dizer o que Paulo disse no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.